Oi, eu sou Alice Monteiro e aqui no canal Locran te levo para aventuras de fantasia, aventura e ficção juvenil. Curte histórias narradas e audiolivros? Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nadinha. Agora, preparação total, porque a história de hoje vai mexer com a sua imaginação. Um bom vídeo para você e um abraço. Capítulo de hoje, Forjado no Abismo, parte 2. O tempo era uma entidade implacável, sempre presente, e Seth sentia o peso cruel de sua passagem em cada batida do coração. Morgan e Caine haviam partido há semanas, lançando-se em missões grandiosas que prometiam alterar o curso do destino de todos ao redor. E Huitzilopochtli, ele desapareceu como uma sombra, deixando apenas o eco de uma reunião enigmática com Mimir e os outros deuses do vale. Agora, sozinho, Seth encarava seu dilema com uma angústia latente. Ele ainda não estava pronto. Determinada a mudar isso, Seth tomou uma decisão que muitos considerariam insana. Ele iria para os campos de treinamento de Huitzilopochtli, situados nas terras sombrias das Montanhas de Ferro Negro, e ficaria lá por 3 dias. Isolado, testando seus limites. Aquelas montanhas eram conhecidas tanto por sua beleza cruel quanto por sua brutalidade. No passado, elas lhe pareciam um pesadelo distante. Agora, eram um desafio inevitável. As formações de pedra negras e pontiagudas eram duras como o próprio aço, impenetráveis a qualquer ataque. Nem mesmo um arranhão Seth conseguia fazer em suas superfícies, enquanto as marcas profundas deixadas por Morgan e Caine nas paredes das montanhas pareciam zombar dele, como cicatrizes de um poder que ele ainda não possuía. No entanto, Seth não cedia ao desespero. Por 3 dias, ele se entregou completamente ao treinamento. Cada manhã começava antes do nascer do sol, quando ele corria pelas trilhas traiçoeiras que serpenteavam pela floresta ao redor das montanhas. Cada galho que o fazia se abaixar, cada raiz que quase o derrubava, era um lembrete de sua fragilidade e do quanto ainda precisava superar. Quando o sol finalmente despontava no horizonte, Seth já estava coberto de suor, as pernas queimando, o coração martelando em um ritmo que parecia ecoar pela floresta inteira. Com um grão, uma lâmina lendária que parecia pulsar com vida própria, em mãos, ele praticava seus movimentos incessantemente. Cada golpe, cada defesa, era repetido até que seus músculos gritassem em protesto. O fogo da exaustão era quase insuportável, mas ele não parava. Ele não podia parar. Seus pensamentos eram um misto de temor e esperança, uma corrente incessante que lembrava da missão que se aproximava e da importância de estar preparado. O futuro dependia disso. Na manhã do 3º dia, Seth estava à beira de suas forças. As ataduras ao redor de suas mãos estavam esfarrapadas, quase se desfazendo. O suor escorria pelo seu rosto em riachos constantes, e sua respiração era um misto de arfadas e gemidos contidos. Mas ele seguiu, golpeando e girando o grão como se a lâmina fosse uma extensão de si mesmo. Então, aconteceu. Um som quebrou o silêncio ao seu redor. Primeiro, foi apenas um sussurro, algo tão sutil que poderia ser confundido com o vento entre as árvores. Mas não era. Havia algo ali. Passos leves, precisos, movendo-se com a segurança de quem não tem pressa, mas também não teme. Quem quer que seja, escolha outro momento, murmurou, a voz rouca de cansaço, um toque de irritação percorrendo as palavras, como quem já tinha tido um dia longo antes mesmo de começar. Claro, senhor isolado, mas achei que você pudesse gostar de uma pausa. A voz surgiu com o mesmo tom despreocupado que sempre a acompanhava, carregada de uma confiança que só podia pertencer a uma pessoa. Liane estava ali, como uma tempestade disfarçada de brisa, segurando uma cesta de piquenique que parecia absurdamente fora de lugar. Ele passou o braço na testa, limpando o suor que escorria em trilhas teimosas, enquanto sua camisa já parecia mais um pano encharcado. Mas, claro, tinha que ser ela. Seth girou a espada nas mãos antes de se virar. Ela sorria, aquele sorriso que conseguia transformar o caos em algo quase suportável. Ele bufou, mas uma fagulha de alívio passou por seus olhos. Eu disse que precisava de tempo sozinho. E eu respeitei isso. Quer dizer, até certo ponto. Liana abriu a cesta com um floreio dramático, revelando sanduíches e uma garrafa que brilhava como ouro líquido que ele reconheceu imediatamente. Hidromel. Caseiro. Mas não dá para salvar o mundo de barriga vazia. O Alex fez isso para você, então não vá desperdiçar. Por um momento, Seth ficou dividido. O instinto dizia para continuar, ignorar a fome e o cansaço, mas seu estômago rugiu como uma fera faminta, encerrando o debate.
Ele suspirou e, com um movimento rápido, transformou o grão de volta em um simples anel em seu dedo. Lyanna já estava sentada, estendendo um cobertor com a eficiência de quem fazia isso por puro hábito. Seth se juntou a ela, sentindo o cheiro doce e picante do hidromel que ela servia em um copo improvisado. Você se pressiona demais, sabia? Ela disse casualmente, como se estivesse comentando o clima. Seth tentou ignorar, mas as palavras encontraram espaço em meio ao peso que ele carregava. Ele pegou o copo e tomou um gole, o calor espalhando-se pelo peito e afugentando o peso que parecia estar grudado nos ombros há semanas. Mas as palavras de Lyanna ainda ecoavam. Ele sabia que ela estava certa, mas admitir isso era outra história. Eu não posso falhar, Lia, murmurou, o olhar perdido no horizonte. Tem muita coisa em risco. Ela ficou em silêncio por um instante, o tipo de pausa que Seth já tinha aprendido a temer. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Sabe, Seth, ninguém espera que você salve o mundo sozinho. Alex, Emília, Fastus, Olivia, Christian, até mesmo a Morgan e a Caine, e, claro, nós estamos com você. Sempre. Havia algo na maneira como ela disse que fez o estômago dele dar um nó. Ele olhou para ela, mas antes que pudesse responder, Lyanna pegou o copo de hidromel e deu um gole. O que aconteceu a seguir foi tão ridículo que Seth quase cuspiu a bebida. Que diabos é isso? Lyanna engasgou, tossindo como se tivesse acabado de engolir uma nuvem de fogo. Como vocês bebem isso? É uma arma secreta, não uma bebida. A risada de Seth foi tão inesperada quanto bem-vinda. Ele gargalhou, uma risada genuína, que parecia ter sido arrancada de dentro dele por pura magia. É mais suave do que o normal, disse ele, tentando se controlar. Alex deve estar com pena de mim. Pena nada, resmungou ela, bebendo água para se recuperar. Ele é louco. Todos nós somos. Deve ser por isso que seguimos você. Seth se calou, um sorriso leve nos lábios enquanto o céu começava a se tingir de dourado e rosa. A presença de Lyanna tinha esse efeito nele, de fazer tudo parecer menos complicado. E, pela primeira vez em dias, permitiu-se relaxar. Então, você realmente tentou invocar um Thunderbird dentro da sala do Mimir? Seth perguntou, inclinando-se um pouco mais para frente, com os olhos brilhando de diversão enquanto tentava, inutilmente, segurar a risada. Lyanna, que até então parecia muito orgulhosa de si mesma, corou levemente. Mas foi impossível não rir junto quando ele desabou em gargalhadas. Era o tipo de coisa que só ela faria, e ela sabia disso. Sim, tá bom, foi uma ideia péssima, admitiu, levantando as mãos em rendição. Mas, para ser justa, eu quase consegui. Quase. E nesse quase queimou metade da sala no processo. Interrompeu Seth, ainda rindo tanto que teve que segurar o lado do abdômen. Nunca vi o Mimir tão furioso. Aposto que o Mimir está até agora catalogando os danos. Lyanna revirou os olhos, mas não conseguiu conter o sorriso. Ah, vá, ele está exagerando. Só foram 3 prateleiras. E um mapa mágico que eu não sabia que era inflamável. Honestamente, quem faz um mapa que pega fogo tão fácil? Seth sacudiu a cabeça, sua risada diminuindo para um sorriso quase incrédulo. Bem, pelo menos você aprendeu a não fazer isso de novo, né? A prática leva à perfeição, não é isso que dizem? Respondeu Lyanna com um sorriso travesso, dando de ombros como se fosse o óbvio. Seth estreitou os olhos, o sorriso ainda no rosto. Não sei se você percebeu, mas prática nesse contexto provavelmente não inclui conjurar tempestades dentro de um prédio. PFFT. Detalhes. Lyanna fez um gesto casual com a mão, mas seus olhos verdes estavam brilhando com aquele traço inconfundível de teimosia e entusiasmo. Na próxima vez, eu vou usar o pátio. Mais espaço, menos destruição colateral. Lyanna, eu nem sei por onde começar com o tanto de coisas erradas que você acabou de dizer. Seth olhou para ela, incrédulo, mas também incapaz de apagar o sorriso. Com Lyanna, até os maiores desastres tinham um jeito estranho de se transformar em histórias para rir depois. Ela ergueu uma sobrancelha, desafiadora. Então vai começar ou não? E lá estavam eles, rindo novamente, como se não houvesse um mundo inteiro esperando para ser salvo. Era assim que funcionava com Lyanna. O caos parecia inevitável, mas Seth não conseguia imaginar sua vida sem isso. Ou, mais precisamente, sem ela. Ela se calou por um instante, o olhar se perdendo no horizonte. Lyanna mordiscou o lábio inferior,
algo que Sete já havia aprendido a reconhecer como um sinal de hesitação, e então ela soltou, do nada. Ouvi dizer que você e Emília quase se beijaram. Sua voz era casual, mas Sete captou o tom levemente ácido, como uma faca afiada envolta em veludo. O hidromel quase foi para o lado errado. Sete arregalou os olhos, tossindo, tentando recompor-se, enquanto o calor subia em seu rosto. Não foi um beijo de verdade, murmurou, desviando o olhar para qualquer coisa que não fosse ela. Foi só, sei lá, um momento. Um selinho rápido. Nada demais. Liana deu de ombros, fingindo despreocupação, mas o canto de seus lábios se curvou ligeiramente, um sorriso pequeno e sutil que não era tão fácil de ignorar. Liana havia se tornado uma amiga leal, uma presença constante e segura em meio à turbulência. Mas, ultimamente, havia algo a mais. Algo que o deixava inquieto e confuso. Sei, murmurou, estendendo-se no cobertor. Só espero que a próxima vez não seja no calor do momento. Algumas coisas merecem mais esforço, sabe? As palavras pairaram entre eles como uma faísca no ar. Sete sentiu algo estranho apertar seu peito, uma mistura agridoce de lembranças de Emília e a intensidade da presença de Liana. Ele respirou fundo, tentando dissipar a sensação. Amy foi a primeira pessoa a estender a mão para mim aqui, admitiu ele, sua voz ficando mais baixa. Eu devo muito a ela. Liana não disse nada por um momento. Ela se inclinou, tão perto que ele pôde sentir a respiração dela. Sem aviso, suas mãos geladas tocaram suavemente as bochechas quentes de Sete, e ele congelou. O mundo pareceu desacelerar enquanto ela se inclinava, e quando seus lábios roçaram nos dele, foi como uma tempestade silenciosa que deixou Sete sem chão. Agora estamos quites. A voz dela era quase inaudível, e quando ela se afastou lentamente, manteve os olhos fechados por um breve instante, como se estivesse absorvendo aquele momento. Sete permaneceu em silêncio, sentindo o coração disparar em seu peito. Ele não sabia o que dizer, como reagir. Antes que ele pudesse encontrar palavras, ela pegou a caneca de hidromel novamente, tomando um gole sem pensar. A careta que fez logo depois foi instantânea e cômica. Argue! Desisto! Como vocês conseguem beber isso? Parece que alguém misturou mel com lava vulcânica. Protestou, abanando a língua e pegando sua garrafinha de água. A risada de Sete surgiu sem controle, um som genuíno e leve, como se quebrasse a tensão que havia entre eles. De repente, ele percebeu o quanto precisava daquele momento. Não só da companhia de Liana, mas de sua capacidade de transformar até os momentos mais intensos em algo que valia a pena lembrar. Enquanto o sol desaparecia lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons mais profundos, Sete olhou para Liana. Por mais que o mundo ao redor deles parecesse estar desmoronando, por mais que houvesse decisões a serem tomadas e inimigos a enfrentar, ali, ao lado dela, ele sentiu algo raro: paz. Obrigado, Lia. As palavras saíram com uma sinceridade que o surpreendeu. Ela o olhou, sorrindo daquele jeito travesso e caloroso que era tão típico dela. Não precisa me agradecer, senhor isolado. Você sabe que eu sempre vou estar aqui, mesmo quando você não me peça. Sete balançou a cabeça, um sorriso escapando. Talvez ele não tivesse todas as respostas sobre o que estava acontecendo entre eles, ou sobre Emília, mas, por ora, isso não importava. O que importava era que ele não estava sozinho. E talvez, só talvez, ele finalmente começasse a entender o quanto isso significava. Ao final do dia, Sete decidiu não se juntar à fogueira. As vozes animadas e o cheiro de marshmallows tostados pareciam convidativos, mas ele sentia que precisava de um momento longe da confusão. Caminhou ao lado de Alex e outros campistas, rindo das piadas malucas, até que, com um aceno casual, desviou o caminho em direção ao chalé. A caminhada até o chalé cinza parecia mais longa naquela noite. O crepitar das risadas e canções ao redor da fogueira ecoava distante. Algo nele ansiava por silêncio, por espaço para organizar os pensamentos confusos que o encontro com Liana havia despertado. Enquanto seguia em direção ao chalé, avistou uma silhueta familiar na varanda. O coração de Sete disparou. Emília. Lá estava ela, recostada contra a grade de ferro, com os cabelos presos em um coque desfeito e o olhar perdido no horizonte, como se estivesse planejando uma estratégia para derrotar o universo. Apesar da serenidade da cena, havia algo em sua postura que gritava inquietação. Ele hesitou por um momento, incerto de como deveria abordar a situação. Embora fossem apenas amigos, Sete não conseguia ignorar a atração que sentia por Emília.
Havia algo nela, aquela mistura de força e vulnerabilidade, o jeito como seus olhos capturavam a luz das estrelas, sempre tão enigmática e fascinante, que o deixava intrigado. Mesmo assim, a curiosidade e o desejo de estar perto dela falaram mais alto. Ele subiu os degraus da varanda com passos cautelosos, tentando não perturbar o momento de tranquilidade dela. Ao se aproximar, a madeira rangeu levemente sob seus pés, fazendo Emília levantar o olhar. Seus olhos claros encontraram os dele, e, por um instante, Seth sentiu que todo o resto desaparecia. Ei, Prescott! Chamou, usando o sobrenome dela com o tom brincalhão que sabia que a irritava. Emília sobressaltou-se e virou-se rapidamente, os olhos cinza-claros fixando-se nele. Um rubor discreto apareceu em suas bochechas, mas ela logo recuperou a compostura. Seth. Ela tentou parecer casual, mas a tensão em sua voz a denunciava. O que você está fazendo aqui? Não deveria estar na fogueira com os outros? Ele ergueu as mãos, fingindo inocência. Culpa minha por querer voltar para o meu chalé sem permissão escrita da comandante do vale. Ele sorriu, aquele sorriso meio torto que parecia derreter a armadura de qualquer pessoa. Posso me juntar a você? Ou isso também precisa de aprovação? Ela revirou os olhos, mas havia um leve sorriso no canto de seus lábios. Acho que posso abrir uma exceção, desta vez. Seth atravessou a varanda e se encostou na grade ao lado dela, observando o céu. Por um momento, nenhum dos dois falou, deixando que o som distante das músicas e o espetáculo das luzes no céu preenchessem o silêncio. A aurora boreal pintava o horizonte com tons mágicos de verde e roxo, mas ele percebeu que os olhos dela, mesmo carregados de preocupação, tinham algo ainda mais fascinante. Você parece preocupada. Ele inclinou a cabeça, tentando captar o humor dela. Algo errado? Nervosa com o dia de amanhã? Emília soltou um suspiro pesado, abraçando os próprios braços como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. É só muita coisa. Encontrar uma deusa desaparecida, lutar contra monstros, salvar o mundo e, tentar não ser morta pelo meu pai. Coisas leves, sabe? Seth franziu a testa, o humor desaparecendo um pouco. Mais do que ninguém, ele entendia o peso que Emília carregava, mas ouvir suas preocupações em voz alta tornava tudo ainda mais real. Isso definitivamente ultrapassa o nível normal de drama que uma pessoa pode lidar. Mas, ele virou-se para ela, com aquele brilho determinado no olhar. Não precisa carregar isso sozinha, Amy. Estamos nessa juntos. Prometo que, enquanto eu estiver por perto, ninguém vai machucar você. Nem mesmo seu pai. E eu cumpro juramentos, principalmente os de Mindinho. Ela riu baixinho, balançando a cabeça. Você realmente é uma peça, Seth. Obrigada, de verdade. Às vezes parece que tudo vai desabar, sabe? Ele deu de ombros, mas seus olhos estavam cheios de convicção. Se desabar, a gente reconstrói. E, se não der certo, colocamos a culpa no Alex. Ela riu mais alto dessa vez, e o som aqueceu o peito dele. Por um momento, os monstros, as profecias e os perigos desapareceram. Era só os dois, embaixo de um céu iluminado por luzes mágicas. Seth! Emília chamou, a voz mais suave agora. Sim! Ele a olhou, e ela estava com um sorriso pequeno, mas sincero. Mesmo quando você faz suas piadas idiotas, você consegue me fazer acreditar que tudo vai ficar bem. Ela virou-se completamente para ele, segurando a grade com força. Acho que preciso disso, de alguém que me lembre que eu não sou uma máquina. Que eu não preciso ter todas as respostas o tempo todo. Seth piscou, surpreso. Ele não sabia o que dizer. Em vez disso, apenas sorriu de lado e deu um leve empurrãozinho no ombro dela. E eu preciso de alguém que me lembre como usar o cérebro de vez em quando. Parece que estamos quites. O som das risadas dele se dissipou, deixando a noite retomar seu silêncio suave. No entanto, Emília logo desviou o olhar, seus traços ficando sérios outra vez, como se um peso invisível tivesse voltado a se acomodar em seus ombros. E se não for o suficiente? Sua voz estava baixa, quase um sussurro, carregada de dúvida. E se falharmos? Seth sentiu um aperto no peito ao ver a vulnerabilidade de Emília. Não era algo que ela mostrava com frequência. Ele colocou as mãos nos bolsos e inclinou a cabeça, a expressão mais séria do que o habitual. Nós não vamos falhar, disse ele, com firmeza. Seus olhos verdes buscaram os dela, determinados a transmitir uma confiança inabalável. Vamos dar tudo de nós, Amy.
E mesmo que o plano desmorone, mesmo que tudo vire de cabeça para baixo, a gente encara isso. Juntos. Por um momento, ela não respondeu. Apenas respirou fundo, como se as palavras dele fossem o oxigênio de que precisava. Então, finalmente, um sorriso tímido apareceu. Certo, cabeça oca. Havia um tom brincalhão em sua voz, mas também algo genuíno, quase terno. Seth abriu um sorriso travesso, erguendo as sobrancelhas. Ei, eu não sou só um rostinho bonito e desmemoriado. Amigos servem para isso, não é? Além do mais, você faria o mesmo por mim. O riso suave que escapou dela aqueceu algo no coração de Seth. Ele queria congelar aquele momento no tempo, guardar o som daquela risada e a leveza que vinha com ela. Mas logo a expressão de Emília mudou novamente, voltando à seriedade. Acho que somos bons juntos, Seth. Ela admitiu, pensativa. Ele assentiu, tentando esconder o quanto aquela frase mexia com ele. Com certeza. Havia muito que ele queria dizer, mas as palavras pareciam engasgar antes de saírem. Em vez disso, optou por algo mais seguro. Já pensou em como seria se tudo isso acabasse? Se pudéssemos ter uma vida normal? Ela permaneceu em silêncio, os olhos fixos no horizonte, como se estivesse procurando respostas entre as nuvens que dançavam preguiçosamente pelo céu. Com um movimento quase imperceptível, enfiou a mão no bolso desgastado da sua companheira inseparável, uma jaqueta jeans grande demais para o seu corpo esguio, mas que parecia ter vivido tantas histórias quanto ela. De lá, puxou uma touca cinza, simples à primeira vista, mas marcada por um detalhe peculiar, a logo de pequeno besouro preto, bordado com precisão quase teimosa. Seus dedos hábeis começaram a girá-la, como se o tecido pudesse ajudá-la a organizar os pensamentos caóticos que pairavam em sua mente. Então, sem desviar o olhar do infinito à sua frente, murmurou com uma voz carregada de algo que poderia ser tanto resignação quanto determinação. Sim, penso nisso. A voz de Emília era suave, mas carregava um peso que Seth reconhecia bem. Às vezes, tudo que eu quero é viver sem deuses, monstros ou profecias. Só viver. Seth desviou o olhar, buscando refúgio no brilho distante das estrelas. Apesar de não lembrar do meu passado, acho que quero isso também. Uma chance de recomeçar. Sem essa bagagem toda. Houve um silêncio breve, mas significativo. Quando Emília o olhou novamente, havia algo novo em seus olhos, algo que fez Seth hesitar. Talvez fosse compaixão, ou talvez fosse algo mais, algo que ele ainda não sabia nomear. Então vamos lutar por isso, cabeça oca. A voz dela era firme, mas o tom continha uma ternura que o desarmou. Vamos lutar para ter essa vida, juntos. Por um momento, Seth ficou surpreso. Mas então, algo dentro dele cedeu, e ele sorriu. Não aquele sorriso que ele usava para mascarar suas incertezas, mas um sorriso verdadeiro, que iluminava seus olhos de um jeito que parecia raro até mesmo para ele. Juntos. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não era o silêncio pesado de antes, cheio de palavras não ditas e medos velados. Era um silêncio confortável, o tipo que só acontece entre duas pessoas que verdadeiramente se entendem. Sob a dança etérea da aurora boreal, parecia que o mundo inteiro havia se reduzido àquele momento, àquela varanda, àquela promessa. Depois de algum tempo, Seth quebrou o silêncio, sua voz quase tímida. Amy, posso te perguntar uma coisa? Ela inclinou a cabeça, curiosa. Claro. Se você pudesse ter uma vida normal, onde você se imagina? Por um instante, Emília não respondeu. Seus dedos brincavam com a touca cinza enquanto ela olhava para o nada, mergulhando em seus pensamentos. Em algum lugar tranquilo. Talvez uma fazenda. Quando eu era pequena, meu irmão me deu os livros de Artlan, e eu sempre me via naquele cenário. Uma casa cheia de amigos, família por perto. Ela hesitou, o olhar mais suave agora. E talvez, alguém especial para compartilhar isso. Seth sentiu o rosto esquentar, mas desviou o olhar antes que ela pudesse perceber. Parece perfeito, murmurou ele, com a voz quase engolida pelo vento. E você? Ela se virou para ele, genuinamente curiosa. Onde você se imagina? Dessa vez, Seth não respondeu de imediato. O sorriso em seu rosto vacilou, e ele parecia perdido por um momento. Não sei. Não é fácil pensar no futuro quando mal consigo lembrar quem eu era. Ele suspirou, a voz carregada de frustração. É como tentar construir uma casa sem saber onde estão os alicerces. Emília ouviu em silêncio, mas a compreensão brilhava em seus olhos.
Ela sabia o quanto aquilo o afetava, o quanto ele temia ser definido por um passado que parecia tão distante quanto as estrelas acima deles. 7. Sua voz era um sussurro, mas cheia de convicção. Ela estendeu a mão, tocando levemente o braço dele. Você não precisa saber quem foi para decidir quem quer ser. O que importa é o agora. As escolhas que você faz. As pessoas com quem escolhe estar. Por um momento, ele apenas olhou para ela, como se suas palavras tivessem encontrado um lugar que nenhuma outra tinha alcançado antes. Então, devagar, um sorriso, lento, mas genuíno, retornou ao seu rosto. Você sempre sabe o que dizer, não é? A provocação em seu tom era leve, mas havia um brilho novo em seus olhos. Alguém tem que ser a cabeça pensante dessa relação. O sorriso travesso dela iluminou seu rosto, e Seth não conseguiu conter uma risada. Eles riram juntos, e o som era como uma promessa silenciosa. O futuro ainda era incerto, e o peso do mundo ainda pairava sobre eles. Mas naquele momento, naquela varanda sob a luz surreal da aurora boreal, eles sabiam que não enfrentariam aquilo sozinhos. A luz dançante no céu parecia sussurrar que, de algum jeito, o universo estava ao lado deles. E, por um breve instante, tudo parecia possível. Que aventura, hein? Se curtiu, já sabe, like, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Quinta e domingo, às 7 horas, sempre tem uma nova história te esperando. Me conta aí nos comentários o que mais te prendeu. Te espero na próxima aventura. Até lá!